A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Resumo EBD. Meu nome é Diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos estudando a lição 4, intitulada A Iluminação Espiritual do Crente. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, que diz assim: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder para nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vimos semana passada que estudamos sobre o louvor de Paulo, ao escrever aos Efésios acerca do que é a igreja. Em linhas gerais, o que Paulo mostra é que a Trindade inteira participa desse processo, cada qual com a sua função. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo sela. A partir dessa revelação, o louvor de Paulo se torna uma grande oração, onde ele vai orar especificamente pela igreja para que essa também possa entender os mistérios de Deus para a igreja. Tópico 1: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ação de graças e intercessão. Versículo 15, 16 e 17, Paulo ora para que conheçamos mais o nosso Deus. Ele se alegra e eleva a Deus uma oração de ação de graças. Ação de graças, muitas vezes as pessoas só pensam em comida. Ação de graça é você ser grato por Deus, ser grato por tudo que Ele faz em sua vida, pelo que Ele é. Isso é ação de graça, é ser grato e não pensar somente em comida. E se tiver um culto de ação de graça que algum irmãozinho está oferecendo, e se não tiver comida, para eles não é ação de graça. E não é isso. Então você tem que ser grato por tudo que Ele tem feito por você. Tiago 3, versículo 13 diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre para o seu bom procedimento, mediante obras, prática e com humildade que provém da sabedoria. A igreja precisa conhecer melhor o seu Deus. A igreja precisa da revelação divina acerca de quem é Deus e quem você está servindo e quem ela está servindo. Não é apenas um conhecimento técnico que Paulo está falando aqui. O conhecimento que Paulo faz referência diz da união íntima, assim como um casamento entre homem e mulher. Ou seja, quando a Bíblia diz que um homem conheceu uma mulher, é porque os dois se tornaram um. Diz conhecimento íntimo, e é isso que o Senhor quer de nós. Por quê? Porque Deus é um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento, tá? Então é uma intimidade inviolável que a igreja tem que ter com Deus. O que Paulo tem em mente é o que diz lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Fazer holocausto naquela época era como tentar consertar as coisas, diante de Deus. Contudo, o próprio Senhor diz que Ele prefere que os holocaustos cessem, mas que o povo busque conhecê-lo. Esse tipo de conhecimento religioso, de práticas, afasta o homem de Deus, pois Deus não quer regras, ou seja, holocaustos.
Ele quer mais intimidade e relacionamento. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Para que eu e você conheçamos o Senhor, em primeiro lugar, ele tem que ser o mais importante para nós. A verdade é que muitos que lotam as igrejas, eles não estão nem aí para Deus. Não querem intimidade com Deus porque sabem o tipo de vida que eles levam. Quanto mais religioso a pessoa é, mais distante ela quer ficar de Deus. Porque a religião apenas impõe uma moralidade externa. Mas não adianta o relacionamento dessa forma, somente algo aparente. Com isso, o religioso pode aprender todas as regras morais, saber o que dizer, o que não dizer, o que comer, o que não comer, onde está, onde não está, onde olhar, onde não olhar. Mas nada disso transforma o seu coração. Quando ele fizer isto, ele julgará os que não fazem. Quando ele não fizer, ele esconderá de todos e julgará ainda mais os que não são como ele. Paulo ora para que conheçamos a esperança do nosso chamado. No versículo 18, ele fala iluminados, quer dizer receber luz. No Antigo Testamento existem vários versículos que nos ensina que o conhecimento de Deus é como luz. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Como sair das trevas para a luz? Como estar cego e começar a ver? Tem a ver com a iluminação dos corações, ou seja, a iluminação interior dos homens. A obra do Senhor em nossas vidas é de trazer luz onde há trevas. Sem iluminação do Espírito Santo em nossos corações, não viveremos à altura do chamado de Deus para nossas vidas. As riquezas da glória da sua herança. A razão da iluminação é justamente para que conheçamos a esperança do nosso chamado e as riquezas da nossa herança. Essa linguagem de Paulo de esperança e herança com certeza remete ao futuro. Contudo, o que Paulo quer é que o nosso interior seja iluminado para que possamos ter uma gloriosa visão do futuro. Tópico 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Estaremos abrangendo aqui os dois subtópicos, que é a sobreexcelente grandeza do seu poder e a força do poder divino. Versículo 19, Paulo ora para que conheçamos o poder de Deus em nossas vidas em Cristo. Incomparável grandeza de poder, poderosa força. É esse poder que está disponível para nós. É esse poder que Paulo diz que foi capaz de ressuscitar Cristo dentre os mortos e colocou Cristo sentado à direita de Deus Pai. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias dos que dormem. Versículo 20. Manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. É fundamental que saibamos que o poder de Deus não é limitado. Deus tem poder de solucionar todos os nossos problemas. Porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos e com esse mesmo poder, Deus pode agir em você e através de você. Também é importante saber que quando Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. A morte já não tem domínio sobre Jesus e tampouco domínio sobre os filhos de Deus, os que andam em novidade de vida. Porque a ressurreição de Cristo é a manifestação do poder de Deus. Cristo é levado à direita de Deus. Cristo Jesus não somente ressuscitou dos mortos, Deus deu o lugar à sua direita. Jesus assentou-se à destra do Pai, lugar de honra, poder e como pai ou como filho de Davi em cumprimento às profecias messiânicas que você lê em Salmos 2 e também em Salmos 110. Jesus Cristo permanecerá à direita do Pai até que os inimigos de Deus sejam subjugados e chegue o momento da volta de Cristo para estabelecer plenamente o reino de Deus entre os homens. Cristo exaltado sobremaneira. Versículo 21. Muito acima de todo principado, poder e domínio. Isto é, Deus o investiu com autoridade incontrolável sobre todos os demônios do inferno, todos os anjos do céu e todos os príncipes e potestades da terra.
para os judeus da época de Cristo, o final dos tempos estava dividido em dois períodos: a era da qual eles viviam e o porvir. O Messias chamado, aquele que havia de vir, você pode ler em Mateus capítulo 11, versículo 3, Lucas capítulo 8, versículo 19 e 20. Reinara plenamente na terra, ou seja, como já reina no céu, no século vindouro. Para que eu e você conheçamos mais o Senhor, ele tem que ser o mais importante em nossas vidas. A verdade é que muitos lotam as igrejas, mas não querem intimidade com Deus. Não querem, porque sabem o tipo de vida que elas estão levando. Quanto mais religioso for a pessoa, mais distante ela quer estar de Deus. Porque a religião apenas impõe uma moralidade externa, mas não demanda relacionamento. Com isso, o religioso pode aprender todas as regras morais, saber o que dizer, o que não dizer, o que comer, o que não comer, onde está, onde não está, o que olhar e o que não olhar, mas nada disso transforma o seu coração. Quando ele fizer isso, ele julgará os que não fazem. Quando ele não fizer, ele esconderá de todos e julgará ainda mais o que são como ele. A esperança da nossa vocação. Paulo ora para que conheçamos a esperança do nosso chamado. No versículo 18 ele fala: sejam ele que nós sejamos iluminados, quer dizer, receber luz. No Antigo Testamento existem vários versículos que nos ensinam que o conhecimento de Deus é como uma luz. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como sair das trevas para a luz, como estar cego e começar a ver. Tem a ver com a iluminação dos corações, ou seja, a iluminação do interior do homem. Agora, a obra do Senhor em nossas vidas é de trazer luz onde há trevas. Sem iluminação do Espírito Santo em nossos corações, não viveremos à altura do chamado para nossas vidas. As riquezas da glória da sua herança. A razão da iluminação é justamente que conheçamos a esperança do nosso chamado e as riquezas da nossa herança. Essa linguagem de Paulo de esperança e de herança, com certeza se remete ao futuro. Contudo, o que Paulo quer dizer é que o nosso interior seja iluminado para que possamos ter uma gloriosa visão do futuro. Tópico 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Eu vou estar falando dos dois subtópicos, que é sobreexcelente grandeza do seu poder e a força do poder divino. Paulo ora para que conheçamos o poder de Deus em nossas vidas. Incomparável grandeza de poder e poderosa força. É esse poder que está disponível para nós. Este poder que Paulo diz que foi capaz de ressuscitar Cristo dentre os mortos. Esse poder que colocou Cristo à destra do Pai. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias dos que dormem. Versículo 20. Manifestou em Cristo e ressuscitando dos mortos. É fundamental que saibamos que o poder de Deus não é limitado. Deus pode solucionar todos os seus problemas, porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E com esse mesmo poder, Deus pode agir em você e através de você. Também é importante saber que quando Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. A morte já não tem domínio sobre Jesus e tampouco domínio sobre os filhos de Deus, os que andam em novidade de vida, porque a ressurreição de Cristo é a manifestação do poder de Deus. Cristo é levado à direita de Deus. Cristo Jesus não somente ressuscitou dos mortos, Deus deu-lhe um lugar à sua direita. Jesus assentou-se à destra do Pai, lugar de honra, de poder, como filho de Davi, em cumprimento às profecias messiânicas, Salmos 102 e Salmos 110. Jesus Cristo permanecerá à direita do Pai até que os inimigos sejam subjugados e chegue o momento da volta de Cristo para estabelecer plenamente o reino de Deus entre os homens. Cristo exaltado sobremaneira. Versículo 21. Muito acima de todo principado, poder e domínio. Isto é, Deus o investiu de autoridade incontrolável que todos os demônios no inferno, todos os anjos no céu, todos os príncipes e potestades na terra
Para os judeus da época de Cristo, o final dos tempos estava dividido em dois períodos: a era a qual eles viviam e o porvir. O Messias chamado, aquele que havia de vir, nós podemos ler em Mateus 11:3, reinará plenamente na terra, como já reina no céu, no século vindouro. Versículo 22 e 23, em Efésios, Paulo enfatiza que Cristo, como cabeça da igreja, em sua carta aos Colossenses, escrita durante o mesmo período em que ele estava preso, Paulo enfatiza a unidade do corpo de Cristo. A igreja aqui em Efésios não se refere a nenhuma congregação local, mas a todos os cristãos, o corpo espiritual de Cristo. Essa foi a oração de Paulo, que a igreja não cesse de buscar a Deus e conhecê-lo mais e mais. Que a igreja conheça o seu chamado, que ela saiba que não foi chamado somente para esquentar banco, como muitos dizem por aí, mas que seja testemunha viva de um Deus vivo. E que a igreja conheça o poder disponível a ela para viver o seu chamado plenamente. Assim como Deus não criou o casamento para estagnar depois da celebração, Ele também não criou a igreja para estagnar após a convenção do seu povo. Devemos continuar em um processo crescente de busca, intimidade, relacionamento, experiências constantes com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse foi mais um Resumo EBD. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe com seus irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos que estão nos ajudando a manter esse canal. E a paz do Senhor e até a próxima.